Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo seminário da disciplina de cinética e catálise de processos. Hoje iremos abordar a síntese do catalisador de cobalto suportado em aluminato, através da impregnação. Além de mim, Gabriel, nosso grupo também é composto pela Amanda, pelo André, pelo Arthur, pelo Marcos e pelo Victor. No nosso trabalho, nós iremos abordar o princípio do método da impregnação, bem como a diferenciação entre a impregnação seca e a úmida. Nós passaremos também por alguns parâmetros de controle que são importantes para uma boa síntese. Daremos alguns exemplos de catalisadores sintetizados através do nosso método e suas respectivas aplicações industriais. E, por fim, fecharemos com a síntese do nosso catalisador, que foi feita em laboratório. Antes de tudo, é importante lembrar alguns conceitos já trabalhados na nossa disciplina e que são de grande importância para a compreensão do nosso trabalho. O primeiro deles, é o da catálise heterogênea. Na catálise heterogênea, reagentes e catalisadores estão em fases distintas, sendo que a reação em si ela acontece na interface dessas fases. Processos catalíticos heterogêneos permitem um uso contínuo e duradouro dos nossos materiais, o que é importante industrialmente e economicamente falando. Outro conceito importante é o do catalisador suportado, que é aquele onde a fase ativa está dispersa numa superfície, no material que usualmente vai ser inerte à nossa reação. O objetivo desse catalisador suportado é principalmente facilitar o acesso aos sítios ativos dos materiais. Falando agora sobre o princípio do método, o método que nós utilizamos foi o método de impregnação úmida. O método de impregnação em si, ele consiste primeiramente na preparação da solução do precursor da fase ativa, que seria a nossa solução impregnante. Posteriormente, ocorre o contato do suporte com a solução impregnante e depois a secagem do suporte impregnado anteriormente e a ativação do catalisador por calcinação no final. O precursor que nós utilizamos foi o nitrato de cobalto e o suporte foi o aluminato de sódio. Vale ressaltar que na etapa de secagem ocorre a remoção do solvente e, por conta disso, é realizada a deposição do precursor no interior dos poros do suporte. Na etapa de calcinação, é formado o óxido de cobalto, que é a nossa fase ativa de interesse. Os catalisadores de cobalto, eles são muito utilizados nas reações catalíticas por eles apresentarem alta atividade, seletividade a hidrocarbonetos pesados, resistência à desativação e também baixo custo. Com relação ao método de impregnação, ele pode ser realizado no método da impregnação seca ou impregnação úmida. Com relação à impregnação seca, o volume da nossa solução impregnante utilizado ele é menor que, o volume do poro do suporte, e no caso da impregnação úmida, o volume da solução impregnante é maior que o volume dos poros do suporte, ou seja, ela é utilizada em excesso. Para o precursor e para o solvente utilizados, o nitrato de cobalto e água, a impregnação úmida é vantajosa, porque ocorre uma melhor dispersão do precursor da fase ativa no suporte, e a desvantagem é que a remoção do solvente demanda mais tempo. Então, para que a reação de impregnação ocorra da forma esperada, é preciso se atentar e ter controle de alguns parâmetros, como, por exemplo, a concentração da solução, que é muito importante para que você tenha ali no final as proporções desejadas, né, e entendidas para o seu catalisador. Então, é importante que você pese bem a massa, calcule ela bem e pese a massa do reagente que vai ser impregnado, para você poder alcançar o seu objetivo. Outro parâmetro que também é importante o controle é a temperatura, uma vez que nós não queremos degradar o nosso catalisador, né, o nosso produto. Então, é importante que, para todas as etapas, seja bem controlada a temperatura e também garantindo que alcance a temperatura adequada para que a reação ocorra num tempo otimizado ali, você conseguir alcançar um bom tempo de produção também. E o terceiro ponto é o tempo de reação, uma vez que você precisa saber e deixar com que a reação aconteça durante todo o tempo necessário para que ocorra toda a impregnação do material no seu catalisador, conseguindo obter no final, então, a composição e concentração desejada para o seu produto. Bom, os parâmetros que são importantes de ser controlados
são a agitação mecânica, que é interessante você deixar bem disperso e homogêneo ali o seu suporte para que ocorra a impregnação. A área superficial e o volume dos poros também são outros parâmetros que têm que ser analisados após a impregnação. Para isso, você pode utilizar de isotermas de distorção de nitrogênio, por exemplo, para você poder estar analisando a área superficial do seu catalisador e o volume dos poros para verificar se você vai ter um bom produto ali para utilizar na catálise das suas reações. Além disso, também é importante você verificar o comportamento catalítico do seu catalisador produzido, porque você pode utilizar diversos testes para verificar atividade catalítica e outros fatores também que comprove a eficiência e o bom desempenho do seu catalisador. Dando continuidade, nós trouxemos aqui alguns exemplos de catalisadores que poderiam ser sintetizados pela impregnação úmida e também algumas aplicações. A primeira delas seria o uso de catalisadores metálicos suportados para a reação de reforma seca do gás metano, com consequente obtenção do gás de síntese. O motivo pelo qual nós trouxemos esse trabalho está associado não só com o fato de que ele traz uma aplicação desses catalisadores, mas também porque esse artigo serviu como base para a nossa síntese no laboratório. Com a diferença de que o catalisador sintetizado pela autora utilizava como suporte a alumina comercial. E no caso, nós adaptamos a síntese para o uso do aluminato de sódio como suporte. Uma outra aplicação seria o uso de um catalisador de estrôncio suportado em óxido de magnésio para a reação de transesterificação do óleo de soja e consequente produção de biodiesel. De acordo com o artigo, esse catalisador apresentou uma excelente atividade catalítica, obtendo rendimentos na casa de 93% logo nos 30 primeiros minutos, e também apresentou atividade catalítica à temperatura ambiente. Um outro caso seria o uso de catalisadores metálicos suportados em sílico alumínio fosfato e utilizados no processo de HCC, que é o hidrocraqueamento catalítico, uma etapa muito importante do refino de petróleo. De acordo com o trabalho em questão, o catalisador sintetizado por impregnação úmida se mostrou muito mais eficiente do que esse mesmo catalisador sintetizado por uma outra metodologia, que é a metodologia de excesso de solução. Por fim, catalisadores sintetizados por impregnação úmida também podem ser utilizados na produção de álcoois de cadeia curta, mais especificamente na reação de hidrogenação do monóxido de carbono. Geralmente, o catalisador que é utilizado é esse aqui, mas nesse trabalho fez-se uma comparação com outro catalisador e obteve-se que esse catalisador testado é tão bom quanto aquele que geralmente é utilizado. O catalisador escolhido pelo grupo para a síntese foi o de cobalto suportado por aluminato de sódio, em que o percentual de cobalto desejado foi de 10% e a massa de catalisador desejada foi de 5 gramas. Iniciando o procedimento, pesou-se quase 2 gramas de nitrato de cobalto para dissolvê-lo em 10 ml de água, obtendo uma solução homogênea. Em outro becker, foi pesado o aluminato de sódio, que servirá como suporte do nosso catalisador. Pouco mais de 3,5 gramas de aluminato foram pesados e cobertos por água destilada, já que o nosso procedimento é de impregnação úmida. Para fazer a mistura, utilizou-se um agitador magnético para manter o mais homogêneo possível. Porém, a reação entre os reagentes já iniciou de forma instantânea, com mudança de cor e consistência do produto, chegando a parar o peixinho. Ainda com agitação, um sistema com aquecimento foi montado para que a temperatura ideal de reação, no caso 40 graus Celsius, fosse mantida por 20 minutos. Durante esse tempo, percebe-se que a mudança de coloração indicou que a reação estava acontecendo. Depois dos primeiros 20 minutos, o sistema foi aquecido a temperatura de 80 graus Celsius, agora a fim de diminuir a massa de água presente na mistura. Este procedimento se manteve até a secagem completa da água e a formação de um gel, em que o mesmo foi distribuído em uma placa Petri.
e depois ficou na estufa durante 24 horas a 90 graus Celsius. E este foi o resultado final do nosso catalisador após a estufa. É válido ressaltar que, após esse processo, o catalisador foi colocado na mufla a 700 graus Celsius durante 5 horas para a calcinação. Porém, não temos registros desse método porque foi feito junto com os outros grupos.